Bem-vindos a mais um podcast Insights Lean da Borgatti Consultoria, né? É um podcast voltado para gestão, negócios, liderança, né? Novos conhecimentos, visão de mercado. E hoje estamos aqui com um convidado muito especial, né? O Olegário Araújo, né? No tema que a gente vai explorar, que é a relação indústria e varejo. Essa figura aqui, né, que eu tenho o prazer de receber, é um pesquisador da GV na área de varejo, é CEO, né, e o principal responsável pela Inteligência 360, uma empresa que transforma aí dados em estratégias para o varejo, é consultor, né, curador aí de eventos ligados ao varejo e à relação com a indústria. E nós vamos bater um papo sobre essa questão aí da visão do varejo, né, e da indústria. Mas primeiro eu vou deixar ele se apresentar um pouquinho, contar rapidamente a história dele para nós. Opa, muito bom. Borgatti, primeiro, muito obrigado pelo convite, a oportunidade de estar aqui com você para ter este papo, que eu considero extremamente relevante. A minha história está ligada à informação, toda a minha trajetória ou foi dentro de redação de revista especializada, empresa de pesquisa por mais de 20 anos, e desde 2015 na Fundação Getúlio Vargas e também com a consultoria. Eu costumo me definir como o eterno aprendiz. E junto com o eterno aprendiz, vem algo que eu tenho aí trabalhado muito, que eu chamo do um arquiteto de diálogos e possibilidades, tendo a informação como linguagem comum, porque senão não vai fluir esta conversa. Então, eu entendo que este aí é o melhor caminho. E vivemos um momento extremamente desafiador na sociedade, que são ciclos de mudanças que estão muito mais curtos, de um lado. Do outro, nós temos uma polarização que ela não se limita à política, chega nas famílias e, claro, que está no dia a dia dos negócios. Um mundo mais fragmentado que impacta essas relações. Então, nós temos velocidade, fragmentação, a falta de tempo impactando esses diálogos entre as partes, nessa relação indústria-varejo. Eu diria até, para contribuir um pouquinho dessa complexidade, né? Uma evolução tecnológica que às vezes não está sendo correspondida com a evolução comportamental, né? Com certeza não. Que a gente acha soluções, algumas soluções técnicas, né? Que eu até brinco, por exemplo, na questão da gestão do atendimento da demanda, lá o sell-out ali final, né? E a questão do sell-in, né? Via indústria ou distribuidor ou indústria, grandes redes varejistas, né? Ela muitas vezes a solução para responder melhor, ela tecnicamente ela não é complicada, né? Já existe há muito tempo, são cálculos ali de estoques, com lead times, reposição automática de acordo com a demanda. Hoje, inclusive, com, né, mais recursos aí de inteligência, isso poderia ser feito. Mas na prática, né, continuamos com a velha disputa, né, de sell-out e sell-in. Um planeja a indústria, o distribuidor está ligado ao sell-in, o varejo vivencia o sell-out. E essa linguagem do sell-out, ela está sendo recente integrada para a indústria e distribuidor, né? Como é que se vê isso? Como você falou, né, na sua habilidade de criar uma linguagem comum, como é que a gente consegue criar essa linguagem do sell-out, que não fez parte muitos anos dentro da área, principalmente da indústria? Perfeito. Para mim, o ponto de partida é o que nós temos em comum, ou seja, varejo e indústria. O que os dois têm em comum é um consumidor, é um shopper. É ele que vai lá. Eu gosto muito de uma frase do fundador da Neogrid, que ele fala assim: enquanto o consumidor não comprou, ninguém vendeu. É fantástico. Essa eu vou colocar no meu repertório. Eu gosto muito dessa frase dele, é um fato. Então, quando a gente olha para isso, isso precisa ser transformado. Se eu coloco o consumidor e o shopper no centro, estabeleço objetivos coerentes com esse shopper, eu entendo, conheço o meu shopper, por vezes o varejo fala com esse shopper e não conhece. A indústria conhece mais, mas ela conhece dentro do conceito da categoria, da linha de produto, perfeito, que ela investe muito nisto. E do outro lado, o varejo está lá na ponta. A questão é que se trabalha de forma independente, né? E aí não tem esse diálogo. Agora, não é um diálogo com base no modelo do que eu acho. A era do achismo acabou há muito tempo, nós não damos conta de acompanhar. Perfeito. Pela complexidade, pelo volume de dados que a gente tem. Eu costumo falar que muitos não têm nem banco de dados, tem um bando de dados. Né? Então eu preciso transformar isso de fato num banco de dados. Então, o primeiro passo é isso, porque a gente está numa sociedade que ela pode ser orientada pela demanda.
Então, eu entendo com base na informação o que acontece lá na ponta e eu ali trabalho de uma forma reversa até chegar ali para a produção, inovar, e eu consigo ter um planejamento disso. Mas isso eu preciso realmente atuar de uma forma mais integrada nessa cadeia de valor, né? Porque senão eu destruo o valor. Pois é, essa é uma questão importantíssima, né? Nós estamos conversando um pouquinho antes dessa questão de construir valor, né? Uhum. Esse comportamento tradicional de comprador e vendedor, né? O comprador por parte do varejo, vendedor por parte, né, ou da distribuidor, ou da indústria principalmente, ela tem uma relação aí que há uma disputa entre o transacional e o relacional, né? Esclarece para a gente um pouquinho isso daí, o que isso tem de prejuízo atual num modelo e o que tem de oportunidade no outro modelo. Opa, que pergunta boa esta, viu? Vamos dizer que ele passa antes por uma discussão boa que está tendo, não só no mundo acadêmico, mas em conselhos e liderança, que é sobre a liderança ambidestra. Ou seja, o líder que equilibra o curto prazo e equilibra também o longo prazo. Ele tem que olhar para os dois enquanto liderança. Porque quando ele só olha para o curto prazo, é como se ele estivesse ali só apagando os incêndios. Essa é uma metáfora muito usada no varejo. Eu sou bombeiro, fala com muito orgulho de ser bombeiro. Fala, mas o bombeiro dedica tempo para o treinamento, ele não está o tempo todo apagando incêndio. Mas quando eu olho para isso, eu olho para o meu resultado de curto prazo, ou curtíssimo prazo. O problema é que tem muito bombeiro botando fogo para poder apagar. Ah, sim, para ter melhor... Para não ficar à toa, ele bota fogo para poder apagar depois. Ele bota fogo porque tem até efeitos psicológicos disso, gera dopamina para ele, fica útil, importante. Mas quando ele fica olhando ali só para o curto prazo, ele não enxerga além, ele fica transacional, porque no dia a dia dele ele está olhando quanto ele está pagando, que é o custo da mercadoria vendida, o famoso CMV, quanto está me custando essa mercadoria. Ele tem uma meta associada a isso, quer dizer, eu tenho que reduzir meu CMV, aumentar a margem dele, consequentemente. Então, ele olha para esses dois ângulos, para esse aspecto, e ele trabalha. Então, aí ele vai trabalhar com qual prazo maior que ele paga e o menor custo. E se limita a isto. Então, ele usa essa técnica com a indústria e usa outras. Essa é a abordagem transacional. Essa é uma abordagem transacional. E uma abordagem de olhar também, de falar o seguinte, eu sei que o vendedor do outro lado tem uma meta. E eu sei que no final do mês ele tem que fechar a conta dele. Então eu vou segurar até o fim do mês. Que é outro problema que dá problema de caixa, né? Acúmulo de estoque, variação, porque o consumo ocorre todo dia. Ele deixa essa variação no final para poder fazer o pedido. Isso aí distorce até os dados, a análise, devido à variação excessiva em torno de um número que seria mais razoável. Né? Isso. Aí que entra para mim a fragmentação, porque na fragmentação, o que eu olho? Eu olho para o meu quadrado. O meu quadrado é uma provocação que eu costumo fazer muito para os profissionais de varejo, assim, o que é comprar bem? E quando eu faço essa pergunta para alguns, comprar bem é isso, eu tenho o menor CMV. Assim, esse é o melhor comprar bem, não é vender bem, eu não tenho que estar junto, mas os modelos atender bem o cliente, porque o cliente é que é o big boss, é ele que paga a conta. Se ele não comprar, de novo, ninguém vendeu, né? Mas quando ele está olhando ali para o quadrado dele, ele está olhando como orientação que a liderança da empresa deu, que é o objetivo que ele tem. Então ele olha e ele fica ali totalmente transacional. Que é essa visão de curto prazo. Que é essa visão de curtíssimo prazo. De ganha-perde. De ganha-perde. Assim, o que eu tiro de vantagem? E claro que isso tem raízes culturais, que nós não vamos discutir aqui, mas está na nossa cultura, sim, essa cultura de curto prazo, do ganho, o que eu levo vantagem, está dentro disso. Mas isso não está entregando resultado para nenhum lado. Efetivo, né? Dá um efetivo resultado não, imediato, aparente né? sim. Ilusório que depois vem a conta. E aí não se mede, não se mensura o impacto desse prejuízo para os dois lados. Sim. Porque tem um impacto na confiança. Confiança hoje é medida, inclusive, porque ela impacta a economia. Né? Invisto ou não invisto, estou seguro para investir ou não. Mas impacta nessa relação entre os dois. E nesse jogo nessa cabo de guerra, todos perdem. Para ele poder sair dessa visão transacional para uma visão relacional, né, que é sair de papel comprador e vendedor, e sim de gestores de relacionamento, que seriam com base, né, em contratos com visão de longo prazo, né?
Como é que etapa que tem que ser cumprida, né? Você já deu a dica aí, né? Vem da liderança de cima estabelecer essa visão e parar de uma cobrança curto prazo. Eu só para poder contribuir, eu vejo um desafio, né? Queria ver do seu ponto de vista também do varejo, da indústria, é que essa visão lá do vendedor, né? Ele muitas vezes ela é desprovida das soluções logísticas, né? De time de entrega, capacidade do uso da capacidade da fábrica da própria condição de planejamento. Então, às vezes são negociados sem ser uma melhor solução logisticamente que seria para ambos. Ela vira uma solução aparente de compra e venda, que muitas vezes influenciada, como você bem colocou, né? Chega no final do mês, ele deixa para comprar no final do mês, porque ele vai querer fazer uma pressão por um desconto, mas ele não entendeu que essa compra ou venda do final do mês, essa relação, só prejudicou margem para ambos, só aumentou, vem um estoque excessivo em determinado momento. Então, essa falta de visão, vamos dizer assim, mais sistêmica, né? Ela tem um impacto muito grande. E eu queria que você me falasse um pouquinho disso, né? Do ponto de vista aí do varejo, né? Porque na indústria eu vejo isso com uma dificuldade muito grande, né? Essa relação e o pessoal tentando resolver um problema de meta pontual e não enxergar uma solução para melhor atender o cliente final, que é o sellout, né? Como é que você vê também as dificuldades que existem no varejo para caminhar para essa gestão relacional? Perfeito. Vamos lá, né? Essa mentalidade, os objetivos que cada área tem, seja no varejo ou na indústria, que está tudo fragmentado e perde a visão do todo, para mim é um ponto de partida. Porque aquilo determina, inclusive, remuneração variável dos dois lados. E aí o comportamento humano vai sendo impactado por isso. Fala assim, como é que eu chego na minha meta aqui? Porque disso depende do meu bolso, né, no final do mês, uma parte da remuneração desses profissionais. E isso tem seus efeitos colaterais. Esse modelo que hoje está aí, que predomina. Então, o primeiro passo é assim, como é que a liderança, o C-level, o CEO da empresa, presidente, fundador, não importa, é a pessoa que está ali no topo, fala assim, nós temos que ter consciência, olhar para os dados. Aliás, para mim não é olhar para os dados. Dados é o primeiro passo. Eu preciso pegar dados, transformar em informação, que eu combino, porque o dado está lá no ERP. Perfeito. Mas está isolado. Vamos continuar no exemplo de compra e vendas. Eu tenho lá nos meus dados, eu tenho uma quantidade que eu tenho em estoque, eu tenho a informação de cobertura, de quantos dias de estoque, eu tenho informação do lead time, ou do OTIF, se quiser ficar um pouquinho mais complexo. Eu tenho informação de prazo de pagamento da indústria, eu tenho informação de que eu recebo do consumidor. O momento da compra, o momento da compra, a frequência, eu tenho todo esse conjunto, só que isso está isolado. Quando eu integro essas informações, esses dados, eu passo a ter informação. Quando eu pego essa informação e compartilho ela dentro da lógica, olhando para o propósito, para a proposta de valor, posicionamento da empresa, e olho para a cultura e estratégia, eu falo, sei onde eu estou e sei onde eu quero chegar. Então, quando eu consigo estabelecer isto, sim. Então, essa pessoa que está lá neste topo, seja no varejo, na indústria, tem que olhar para esses dados e falar o seguinte, aonde isso daqui, né, nessa cadeia de valor, o que não está funcionando? Então, e onde gera mais valor. Onde eu posso gerar mais valor? Para os dois lados. Dos dois lados. Essa questão que você falou dos dados, se o pessoal aprendesse a ler e associasse, né, em termos de resultado de negócio, porque a compra do final do mês acumulada, lá no varejo, né, você pode ter até momentos ligados ao salário do pessoal, mas a compra é mais nivelada, né, no dia a dia, no ponto do varejo. E esse momento da reposição, ela vira objeto de negociação que eu acumulo, e aí eu preciso ter estoques maiores, tenho compras com negociações. Isso tudo é prejuízo para todo mundo, né? Porque eu podia receber semanal, eu podia ter a venda semanal, a compra semanal, muito mais inteligente. Né? Tem um efeito do caixa fantástico. Exatamente, tem o efeito serrote, né? Que eu fico sem corruptura, tem hora que eu tenho ruptura, tem hora que eu tenho excesso. Exatamente. E no varejo se medir, por exemplo, em farma você vai ter muitos produtos vencidos que tem que incinerar e é prejuízo. É prejuízo para a sociedade. Se olhar da perspectiva do ESG, eu estou tendo impacto social, estou tendo impacto ambiental e governança nem se fala ali, né? A governança é o mais comprometido. Se eu olho para isso, e no varejo alimentar não é diferente, porque
o desperdício, se olhar particularmente em frutas, legumes e verduras, é muito grande, no famoso FLV, quando olha para o mundo do alimentar. Então, olhar para isso de ponta a ponta evita o que eu costumo provocar o pessoal de assim, qual é o lucro aparente e o prejuízo invisível que nós não estamos vendo. Extrapolando para a nossa conversa na relação indústria-varejo, na medida em que a minha postura é só transacional e por vezes eu estou ali num comportamento mais de bater, de tirar, seguro no fim do mês, eu estou comprometendo esta relação. E eu sempre falo o seguinte, bom, como é que você está conduzindo a relação? Porque você imagina o seguinte, se você estivesse no lugar do vendedor e você tem uma grande ação promocional para fazer, você vai levar para aquela pessoa que você se relaciona bem ou vai levar para o cara que te maltrata em termos do seu objetivo? Aí porque no fundo é comportamento que a gente está falando. E aí eu tenho prejuízo que eu estou levando para a própria empresa, e isso eu estou te falando de coisa que eu constatei de mudança de gestor de compras no varejo, que mudou essa postura de entender onde estão os conflitos e não fugir deles, falar onde está pegando, onde está doendo para você, está doendo aqui, opa, então e ampliar a visão, vamos encaminhar, ampliar a visão do negócio. Essa questão do comportamental, vamos pegar um gancho aí. Você falou até, né, da indústria, do desperdício. A questão dos indicadores, eu acho que é uma coisa que impacta muito, né? Eu vou citar um aqui, eu sei que você tem um exemplo muito legal da margem, né? Uhum. E eu vou citar o do custo unitário da indústria, que vai, esse desperdício muitas vezes que tem, de produto vencendo, ou até mesmo a necessidade de hiperdescontos para volumes que vão perder em algum momento também, porque se a demanda final não for aumentada. Mas por que ele produz a mais? Tem um indicador que é muito pernicioso, que é o custo unitário, né? O custo unitário dentro do DRE, ele faz com que as empresas, né, eles sejam estimulados no diretor operacional, né, para que ele produza mais, para cair o custo unitário, porque o custo unitário caindo, a margem teórica, né, dentro da indústria se eleva e gera ali um lucro aparente. Mas a grande verdade é que se não há demanda real, isso aí foi para o estoque. Aquele custo industrial foi apenas transferido para o estoque, e às vezes a empresa está até abaixo do ponto de equilíbrio e gera lucro, né? Por causa dessa jogada do custo unitário. E as empresas são incentivadas, não sei por que ainda mantém essa cultura. Sei, porque isso aí é uma tradição que vem em 1930 e é difícil mudar tradições e a crença disso, que é uma prática correta, não é. É uma prática contábil que serve ao fisco, né? Você está abaixo do ponto de equilíbrio e ainda paga imposto. Então, esse é o indicador, vamos falar assim, né? Não correto, ele gera comportamentos inadequados. E o que é correto, muitas vezes, requer um pensamento crítico, né? E o pensamento crítico, eu acho, né, você, com um eterno pesquisador, um eterno estudioso, um eterno aprendiz, é o que a gente tem que desenvolver o tempo inteiro. A gente não pode se pegar em modelos tradicionais. Uhum. Então, eu citei esse do custo unitário, que leva a um comportamento que as pessoas até acreditam, mesmo a empresa tendo resultado de caixa, tendo grandes lotes aí e quantidades incineradas de produto, e continuam, né? E ganham bônus, porque conseguiram bater o custo unitário, mas o resultado foi péssimo, fora a pressão no varejo, que acaba empurrando para ele algumas negociações que acabam tendo produtos que não giram. E aí eu quero aquele seu caso, né, do indicador e produto que não gira. Como é que isso me conta? Eu te falei do custo unitário, agora você me fala o do varejo, um indicador que levou a um comportamento, um caso real que levou a um comportamento inadequado. Isso tem a ver muito com essa cultura de curto prazo e de eu negociar a melhor margem percentual. Então, assim, eu tenho o varejo, ele tem e atua na mesma linha do custo unitário, ele tem um modelo e fala assim, e é uma forma de simplificar tudo, é usar a média. Minha média tem que ser de tanto, percentual. Né? E eles olham para isso. Então, quando está conversando ali com a indústria nessa visão de curto prazo, eu olho para este percentual, eu, comprador ali. Falo assim, bom, eu tenho uma meta, e está uma meta, e a remuneração variável está atrelada a essa margem percentual. Então, quando ele está negociando, ali no fim do mês, que a indústria está sob pressão, mas a indústria também já conhece essa realidade. Fala, tá bom, se você comprar 1.000, se você comprar 5.000, eu te faço nessas condições. Esse é o lucro aparente. Ele olha e fala assim, para minha margem, eu fecho percentualmente a minha margem de uma maneira
muito bonita nesse mês. Sendo que a demanda é 1.000. Está garantido que a demanda é 1.000. Ele está lá com 4.000 lá. E ele nem olhou ainda o quanto ele tem de estoque, não olhou o giro deste produto, em quanto tempo para girar, e ele não olhou quando vence e prazo de pagamento da própria indústria. Porque, por vezes, ele não vai ter caixa para pagar. Ele vai ter que pagar antes do produto girar, olhando para essa cadeia. Então, ele pressionou, reduziu de um lado e não olhou. A consequência, o produto está lá. A consequência, que é muito comum no varejo, a gente olhar para estoque, e quando você olha para uma média, a média eu falo, é mediano, é medíocre, pode até ser um ponto de partida analítico, mas não é o ponto de chegada. Perfeito. Então eu olho para a média e falo assim, meu estoque médio está bom. Mas quando você começa a olhar, por vezes, até dentro de uma única indústria que tem muitos SKUs, muitos itens, você vai ver produto com tem excesso e falta. Você tem produtos com 700 dias, 800, 1.000 dias de estoque. E outro faltando. Não vai dar. Então, imagina isso sendo praticado com inúmeros, uma empresa com um supermercado pequeno, 12.000 itens. Uma empresa com 20.000, 30.000. Imagina sendo praticado esse modelo mental em diferentes categorias. Então, a situação que eu comentei com você é esta. Isso acumulou num ponto. Tinha muito dinheiro em estoque que não gira há mais de 90 dias. Eu trabalho sempre com uma startup, porque para lidar com esse volume de dados, é um parceiro já de longa data. A gente olha para esses dados e fala assim, olha, você tem aqui produtos que tem ruptura, tem produtos que estão em excesso. Se a sua média é 30, você está com 50, 80. Depende da média dele ali, mas você tem cara aqui com 200, 300. Assim, esse aí não gira mais de 90 dias. E o desafio disso que todo mundo concordou, entendeu, tal, e na hora de desovar esse estoque não saía. E ficamos derrapando no trabalho. Até um dia, conversando com uma pessoa, a gente foi entender o porquê. Porque, falou assim, por que a gente não desova? Porque se eu for desovar, vai comprometer o meu objetivo, que é a margem percentual. Da venda, e vai impactar na minha remuneração. Então, não vou fazer. E o da venda está dando. Da venda, ele não quer que abaixe. Ele não quer que abaixe, porque vai impactar. Ajudou na compra, mas agora eu preciso desovar o estoque. Com desconto, com valor menor. Quer dizer, primeiro, aquilo que ele falou que a margem que ele ganhou no começo, ele já não ganhou mais. Ela já ali na ponta já saiu. Mas aí já é do passado. Exatamente. Fora que ficou de capital ali. De capital, dinheiro parado, com mais de 14%, quase 15%. Aí de Selic ao ano, sem fazer essa conta, espaço em CD, espaço na loja, mas até entender essa equação e depois chegar lá na solução, todos perderam, porque em algum momento o dinheiro que ficou parado, o espaço na prateleira, lá na loja, que deveria ser dedicado para um produto que gira, que o consumidor quer, foi reduzido para colocar esse produto que não está girando, e aquele que gira ficou sem espaço, então não vendeu. E quando não vende o que gira e não tem a proporção certa de espaço na loja, todos perdem. O consumidor tem uma experiência ruim, que ele chega na loja e não encontra o que ele quer, perdeu tempo. E estão tentando empurrar nele. Estão tentando empurrar barato que não quer. Então eu não atendo o cliente lá na ponta. Então os efeitos é este. Tem um impacto lá no consumidor e tem um impacto no resultado da empresa, para os acionistas. Porque, de fato, eu estou reduzindo o valor da empresa, né? Eu estou destruindo o valor na medida que eu tenho que fazer isso. Sem contar o impacto, se a gente quiser considerar, e além, numa visão mais uma visão ampliada, no ESG, porque quantas pessoas envolvidas estavam neste processo, eu posso comprometer a saúde da empresa e empregos. É muito impactante um caso de empresário que me procurou e que falou, cara, eu estou com excesso de estoque e não tem dinheiro para pagar o salário do mês, estou pegando empréstimo de curto prazo. E aí todos perdem, o social perde. Quando eu estou falando de matéria-prima e vou incinerar um produto, vai para um aterro sanitário, qual é o impacto ambiental que eu estou tendo? Então eu estou olhando para fora. Mas se eu olhar para a governança zero. Então, para mim, o primeiro passo em tudo isso é como é que eu cuido da governança, mas com um olhar sistêmico, com um olhar de ponta a ponta. Já nós estamos falando desse grande desafio do olhar de ponta a ponta, né? Como é que você está vendo a evolução, né, das tecnologias que vão poder ajudar melhor essa integração de varejo
e indústria, né? Como é que você vê isso? As tecnologias que estão vindo, qual a tendência, né? O que pode vir a ajudar cada vez mais essa integração de varejo e indústria? Tá. Vamos separar a palavra, vamos resgatar a palavra tecnologia. Perfeito. Né? A palavra tecnologia é o estudo da técnica. Então eu posso ter diferentes técnicas aí. Então vamos falar, né? As crises é a grande mãe das invenções, né? Surge a necessidade. E lá em 1990, nos Estados Unidos, foi um momento de grande crise para o varejo alimentar, o supermercado, porque naquela época estava surgindo um gigante ameaçando todos, chamado Walmart. E o Walmart chegou, e a história, a gente tive a oportunidade de conversar com o vice-presidente na época que veio para o Brasil, a solução surgiu no campo de golfe. O Walmart cresceu muito, e um momento o fundador do Walmart jogando golfe com o CEO da P&G e falando o seguinte: olha, eu tenho um desafio nas lojas, eu tenho falta de produto, eu tenho excesso de produto. O que a gente pode fazer em conjunto? Enfim, nessa conversa nasceu uma solução que chama Retail Link, que existe até hoje. O que é o Retail Link? O varejo, o Walmart no caso na época, dava acesso à indústria, aos itens dela para entender o giro, quanto tinha estoque, etc. E ali nasceu um conceito. E o Walmart ganhando espaço. Os supermercados, na época, se sentindo ameaçados, se uniram e falaram assim: nós estamos perdendo espaço. Nós estamos perdendo a nossa relevância para o cliente. Aí, na época, nasceu um movimento que continua hoje globalmente, que chama Resposta Eficiente ao Consumidor. E este movimento ele inclui a introdução eficiente dos produtos, eu colocar, de fato, o shopper no centro. Essa integração de informação. Essa integração de informação, esse trabalho. Um abastecimento eficiente da loja, a introdução eficiente de novos itens. De acordo com a demanda real. De acordo com a demanda real. Então, dali nasceu este movimento que foi se fortalecendo ao longo dos anos. Então, por que eu estou separando? Estou separando as duas ferramentas. Uma ferramenta que eu chamo de social. Isso avançou por um conceito, que hoje está no varejo alimentar e no farma, que se chama JBP, que é o Joint Business Plan. Ou seja, como é que a gente pode fazer? Construir em conjunto um plano de negócio. Em vez de se relacionar apenas o vendedor e o comprador, como eu trago para uma reunião a todas as áreas, logísticas, finanças, etc., ponho todo mundo numa mesa como essa daqui e vamos conversar onde está pegando aqui de lado a lado e vamos encontrar o melhor caminho. Essa é uma construção conjunta de valor, né? Um plano de negócio em conjunto. E no Brasil isso tem avançado muito, porque do ponto de vista, vou chamar aqui de ferramenta social, né? Mas veio em 2010 uma pessoa, Ana Fiorati, trouxe para o Brasil uma empresa que chama Advantage. A Advantage é uma empresa de pesquisa que ela estuda, ele faz o levantamento dessa relação, como cada lado está percebendo o outro. E dali sai um ranking. Olha, aqui você é o primeiro, aqui você é o quinto. De lado a lado. A indústria avalia o varejo e o varejo avalia a indústria. Isso tem sido uma grande alavanca, porque as pessoas não querem se ver mal ali e os CEOs das empresas sabem que isso está prejudicando o negócio. Então, ele acaba sendo também uma linguagem comum de falar o seguinte: Borgatti, o que não está funcionando na nossa relação aqui? Não está funcionando isto. Olha, está vendo? É isto, por isso. E aí sim, a partir dali, o diálogo acontece. E vai estudar possibilidades, que esse é o ponto. Assim, que caminhos que nós temos para ser bom para os dois lados. Nós estamos falando efetivamente de um grau de maturidade, né, de gestão. De uma visão de parceria. Transparência, relação de longo prazo, onde a tecnologia só vai funcionar neste ambiente colaborativo. Então, essa é a primeira ferramenta. Uma segunda ferramenta, do ponto de vista também, que eu considero social, porque ela influencia diretamente na comunicação, algo recente, uma ferramenta que surgiu com o pessoal de startup bem recente, que chama JBP Hub. O que ela faz? Ela pega tudo aquilo que foi combinado e transforma em processo. Põe isso num documento, tecnologia mesmo, põe lá online e fala assim: o que nós acordamos? Acordamos isso, acordamos aquilo. E ali tem formas de comprovar, de acompanhar, enfim, sistematiza
esse relacionamento, gera transparência, porque a indústria tem acesso a informações do varejo dentro dessa plataforma, e a partir dali eu consigo controlar melhor. Tem compromisso dos dois lados. Então o diálogo está estabelecido de uma forma estruturada. Eu diria que esta é do ponto de vista, vamos chamar isso que eu chamo de social, né? Juntando o JBP como conceito e como ferramenta, e agora uma plataforma. Porque o outro, por vezes, empresas falam, estamos fazendo JBP, na realidade estão fazendo um contrato. Consulta só daqui a um ano, não cumpre o que está lá. Numa conversa com a Ana Fiorati, que é o CEO, eu falei assim, o que mais pega? Confiança. Assim, o que é confiança? Cumprir o que promete. Né? Aí, no caso, ela falando do varejo, da visão da indústria em relação ao varejo. Então, esse é um ponto. Do ponto de vista de dados, a gente tem um avanço aí fenomenal. Eu estava no evento recente falando dele, inclusive, que é a inteligência artificial. Mas ela depende de gente também, de formação de pessoas. E depende de algo, né? A inteligência artificial, se lixo entra lá dentro, o lixo vai sair. Então eu preciso de gente, como você disse, com pensamento crítico, que vai dedicar tempo para, primeiro, estruturar um bom banco de dados, senão eu tenho bando de dados. Eu lembro de um presidente de uma empresa de varejo que falou, Legaro, quando você estiver lá fazendo um trabalho com os compradores, reforça um ponto para mim, o lead time não é uma data um prazo que entra automaticamente no sistema, alguém precisa atualizar. Então tem isso, a pessoa põe lá o número, mas, por exemplo, o produto pode estar vindo de uma indústria, de uma fábrica, de uma planta, CD da indústria de um estado ou de outro, já mudou o lead time. Okay. Então eu preciso entender isso ali no meu dia a dia da operação. E o impacto dele, né? O impacto que tem no negócio. Muitas vezes o pessoal coloca também sempre com a folga, então não tem noção do quanto isso às vezes impacta em termos de comprometimento de compra, desnecessária, porque antecipa desnecessariamente. Tem os números e impactos. Tem que conhecer a dinâmica mesmo dessas variáveis e como ela impacta o negócio. Né? Então, a tecnologia hoje da IA, ela já está aí, inclusive na figura do agente, ou seja, o que eu posso automatizar neste processo, que é parametrizável, que pode ocorrer de maneira automática. E dedicar esse tempo do profissional de compras e, do outro lado, para o vendedor, para eles realmente discutir assim, como nós vamos criar valor. Como é que nossas empresas vão crescer? Porque aí é que está a oportunidade de crescimento. O dia a dia, né, o negócio como é usual ali, nós temos que dar manutenção. Não é ele que vai fazer crescer. Eu preciso ter criatividade, eu preciso ter pensamento crítico de olhar e falar, vamos fazer diferente, vamos trabalhar. Aí é que entra para mim toda a iniciativa do JBP. Então, nós precisamos ser humanos digitais, eu preciso usar a tecnologia a favor desse diálogo, dessa construção. Hoje eu recebi, né, de um especialista, um artigo, né, de um especialista nessa questão de agentes, e ele estava falando da grande dificuldade que existe na prática, que são as pessoas não raciocinam em fluxo, elas não conseguem descrever o processo. Não. Elas aprenderam por hábito e elas não raciocinam em termos de conexão, de sequência de atividades. Então, a dificuldade hoje de você construir bons agentes está na própria dificuldade que é de você trazer a representação real do processo, porque as pessoas não conseguem descrever por não raciocinar em fluxo. Isso é hoje um artigo no especialista já falando da grande dificuldade da qualidade dos agentes. Então, a gente volta sempre na questão das pessoas, o quanto é difícil, né, a gente corresponder à evolução tecnológica com a evolução comportamental e de qualificação, de pensamento, né, sistêmico e crítico. As leis, o avanço da sociedade ele é sempre maior do que nosso comportamento e, consequentemente, as leis. E sempre foi assim na história da humanidade, não tem nada nesse sentido, nada de novo. Eu também li um artigo recente de um jornal de neurociências falando disso. Que ele fala o seguinte, dentro disso que você está trazendo, o desafio, assim, a nossa lógica humana é diferente da lógica da IA. Então, como é que a gente precisa fazer? Tem que promover esse encontro das duas, né? Das duas lógicas. Eu uso muito, há muito tempo, não sei, acho 3 anos, o Silvio Meira, que
tem lá o Porto Digital em Recife, ele escreveu com outras pessoas o artigo que ele combinava, que ele chamava inteligência artificial, inteligência individual e inteligência social. Se eu não promover essa integração, que não é simples, não estamos falando que é simples, não vai acontecer. Porque você tem dois extremos no uso da IA. Aqueles que acreditam nela e aí não tem pensamento crítico, acreditam em tudo que está saindo ali, e não tem conhecimento o suficiente para avaliar o que ela está gerando, e ela é muito lógica, inclusive para gerar coisas que não faz sentido. E do outro lado, no outro extremo, eu tenho pessoas que olham para ela e falam assim, isso não, eu resisto. Né? Ali, os dois extremos não vai ajudar. Nenhum dos dois. Então eu preciso promover esse diálogo. Nosso com a IA, inclusive, né? E com pensamento crítico. Com pensamento crítico para poder construir soluções. Então tem ferramentas, seja elas, digamos, mais sociais, para facilitar essa conversa, como do ponto de vista da tecnologia. Mas a grande transformação é humana. Para mim, começa lá na liderança, como que ela está estabelecendo os objetivos, as metas da equipe, que por vezes está mais fragmentando e gerando esses efeitos colaterais no dia a dia, que é quando você trouxe o custo unitário, como é que isso desvia e impacta ali. Pode ficar bonito no balanço contábil. Né? E a margem de contribuição relativa como meta, né? Como meta. Percentual como meta. Exatamente. Nós ficaremos aqui conversando mais umas 2, 3 horas, né? Mas o nosso tempo ele é exíguo e nós estamos encerrar. Se você fosse, né, dar um recado rápido, né, para a liderança do varejo e a liderança da indústria, né? Qual seria esse recado para a liderança do varejo e qual seria esse recado? É o mesmo ou seria diferente? Eu entendo que seria, do ponto de vista da liderança, o mesmo. O que nós temos que aceitar, o que nos trouxe até aqui não garante o nosso futuro, porque a mudança é muito grande e os ciclos estão curtos. Então, as nossas certezas têm data de validade, algumas já venceram. Então, é uma liderança que precisa aceitar o seguinte, temos que fazer diferente. Se a liderança não aceita o que tem que fazer diferente, ou seja, não aceita um novo modelo mental, que ela não precisa ter todas as respostas, né, ela vai estar aberta, inclusive para ouvir a equipe. E no mundo que está fragmentado, o nosso desafio é como é que a gente integra, seja em processos, para ter informação, combinar isso para ver o seguinte, qual é o efeito de tudo isso no nosso negócio, ou seja, no resultado e na perenidade da empresa. Então, para mim, começa com o modelo mental que não tem caixinha, é sobre resultado, né? E é lá o final, resultado final que importa. Com essa capacidade adaptativa, né? Eu costumo dizer que se as pessoas têm mais respostas do que perguntas, elas estão já desatualizadas, porque elas estão acreditando em coisas que foram construídas no passado, né? E as perguntas não dão abertura para o futuro. Exato. Por isso eu falo do eterno aprendiz, porque tem que ser a curiosidade. Por que é ser assim? Como é que nós chegamos disso? Por que não poderia ser diferente? E se fizéssemos de tal forma? Perfeito. Lugar, eu queria agradecer muito a sua presença, né? Foi uma honra, foi uma verdadeira aula. Espero que a gente possa ter novas oportunidades aqui. E se você tiver mais alguma palavra que você queira para o pessoal, vai agora. Fique à vontade para dar o último recado seu para o público. Opa! Eu quero só agradecer, porque para mim eu sou um fã dos encontros, porque os encontros é que permitem o diálogo e a troca de conhecimento. Eu também aprendi aqui hoje bastante, então valeu a pena para mim também esse encontro. Obrigado, espero que para a audiência também tenha valido a pena. Exatamente, né? A turma toda que está aí acompanhando. Gente, olha, convido vocês a nos seguir, né, nas redes sociais, onde é que nós temos lá LinkedIn, Instagram, temos um canal no YouTube, né, onde inclusive vai estar sendo apresentado, é o Site Slim, mais esse episódio. Muito obrigado, né? E encontraremos novamente em breve.